Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre prefixado. Gilmar perguntou para nós, então já seria válido colocar um pouco no prefixado? Olha, do jeito que a pergunta foi feita, colocar um pouco no prefixado? Muito provavelmente sim. Vou dar um like aqui. Depois tem essa aqui que a gente também vai responder. Em primeiro lugar, eu quero explicar a minha bronca ou o meu pensamento sobre os prefixados por esses dias de abril, maio, agora junho. E por que que mesmo com essa minha bronca eu posso responder que sim para o Gilmário? Porque é o seguinte, pessoal, qual é a minha bronca? A minha bronca é a seguinte, é que um tempinho atrás nós tínhamos os prefixados pagando menos que a Selic. O conjunto dos prefixados pagando aí 12%, a gente teve isso poucas semanas atrás, e a Selic já nos 12,65. Ah, mas o ganho na Selic não é certo até o fim do prazo dos prefixados, ok. E o prazo é completamente diferente dos prefixados com a Selic. A Selic você vai ter agora, no curto prazo, por 2 anos, depois ela cai. Sim, mas a questão é a seguinte: quando a gente pensa o retorno e segurança, e eu tô já abrindo mão da segurança, certo? Eu topo correr um pouco mais de risco. A gente sabe muito bem qual é o risco do prefixado, que é a inflação galopante aí fora. Então, por que correr esse risco se eu tenho 2 anos, mais ou menos, a grosso modo, de Selic alta ainda? Então, essa era a minha bronca. E nominalmente os prefixados pagando menos ainda que a Selic. Com todo o risco, dois riscos, aliás. Não só a inflação, mas a marcação a mercado, que no Tesouro Selic é muito, muito menor. A gente já mostrou isso nos vídeos de marcação a mercado, como é que está acontecendo a marcação a mercado no Tesouro Selic. Ela é bem softzinha, mas acontece. Só que agora o leme do mercado parece que está mudando, pessoal. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o fechamento de ontem. E olha ali, pessoal. O pré-29 já igualou a Selic. Claro, a Selic pode aumentar. Mas antes estava sempre abaixo. Esse é o ponto. Por isso que eu estou dizendo. Pode ser que o leme esteja virando. E o pré-33 já ultrapassou. Isso aqui pode reverter? Pode. Esse aqui é o problema. Eu gostaria que isso aqui continuasse numa linha ascendente de taxa até que os prefixados estabilizassem num determinado patamar acima da Selic. Porque eles têm mais risco. E são dois riscos: inflação e marcação a mercado. Então é complicado. Mas colocar um pouco no prefixado, sim. Um pouco, sim. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, depois eu quero falar do pré-25. Mas olha aqui, gente. O pré-33 está na taxa recorde, ó. 12,8. Olha ali, ó. É um título super novo. Vamos baixar aqui um pouquinho. Então, fevereiro desse ano é fácil ver. Agora pode cair de novo. Pode fazer isso, pode fazer isso aqui. 12,61 para 11,20? Pode. Pode fazer isso aqui que não foi tão abrupto? Pode. A partir desse novo patamar aqui. Mas vejam que tá sempre batendo um pouquinho mais alto. Então, se você entrar com pouco, mão pequena, não tem problema, certo? Porque se ele cai e a coisa continua ruim, e ele volta a subir, ele ultrapassa um pouquinho, você coloca mais um pouco, certo? E assim você vai. Até que uma hora, quando a inflação ceder, essa queda aqui vai ser definitiva. Aí vai cair. Isso aconteceu, pessoal. Aí é que o gráfico do 25 é muito útil para gente. Aqui mostrando a taxa. Primeiro vamos comentar desse ano.
12,63, 12,69. Ainda não bateu o topo deste ano. Vamos colocar aqui todos os anos. Então, olha só, pessoal. 2018, ó, esse aqui é bom, porque não tem o prazo aqui que ele ficou fora de negociação, tudo bem, é o critério do Tesouro de informar, tudo bem. Greve dos caminhoneiros, primeiro pico aqui de taxas. Aqui foram as eleições. E aqui é inflação alta, pós-Covid. Tá? Acho que podemos falar assim. E aqui caiu, a inflação foi baixa, a inflação aqui girava na casa dos 4%, e teve a reforma da Previdência aprovada por volta de outubro, não foi? Outubro de 19, né? E as taxas derreteram todo o período. Então, assim, ó, se quem, por exemplo, estava aqui, olhando aqui para o passado, pouco importa se o cara tinha comprado aqui, aqui ou aqui. 11, 10 ou 12, parecia demais, absurdamente alta a taxa. Uma maravilha, incrível, quando as taxas estavam em 6, certo? Para isso acontecer de novo, a inflação vai ter que cair e ficar baixa por um bom tempo, pessoal. Mas aí que tá. Entra um pouco agora, volta aqui para os 90 dias, entra um pouco agora, porque se o cenário vai melhorar no futuro, não vai importar se foi 12,6, 11,18, 12,66 ou 12,63. Não vai importar. E se os prefixados forem para 13 ou 14%, tudo bem também. Que é o que parece que está acontecendo aqui com o pré-33. Será que ele... Ó, aqui ele está na taxa máxima da história dele, que é muito curtinha, tá? Mas ele está. Então a gente tem que lidar com as incertezas da própria inflação futura e da marcação a mercado, porque sim, 12,8, se ele aumentar para 13,5, vai sofrer na marcação, certo? Mas é que tá, um pouco, dentro daquela parcela de risco da carteira, não vai ter problema, desde que o cenário futuro seja bom. Inflação menor, ou seja, você tem hoje a 12% uma margem aí para a inflação histórica do Plano Real, por exemplo? Tem uma margem bem folgada. Mas é aquilo, a gente não sabe se o ano que vem a inflação for, vou fazer um comentário bem fora da curva, se a Selic for a 20% e a inflação estiver em 15%, tá? Aí vai dar ruim. Então por isso tem que ser mão pequena, tem que ser muito pouco. Quem me ouve já há bastante tempo sabe que a gente fala aí no máximo 10% da carteira em pré-fixado, certo? Então assim, pode ser um momento interessante sim. E aí o que pode estar, de repente, dando aí uma graça a mais na brincadeira é que talvez essas taxas estejam em curva de ascensão outra vez. Vamos ver aqui o outro comentário. Tenho prefixados 26 com taxa média de 8%. Então, 8%, eu me lembro que foi um comentário da Nath, e eu aprovei na época, e ainda acho válido, acima de 8% não vende. Essa taxa aí de 8%, pré-26, nós temos aí 4 anos para o vencimento. Tem chance da inflação ser menor do que essa média de 8% que você tem? Tem toda chance. Tem toda chance. Vamos ver aqui, ó. Se a gente pegar 10% esse ano, e a Selic é alta, aquela coisa toda, vamos supor que caia para 6% no outro ano, e faz mais 2 anos de 5%, foi 6,5% a inflação média, e você tem o prefixado a 8%. Então assim, ó, não é ruim.
certo? Só que é sofrido carregar esse título, tá? No entanto, com a Selic e a inflação nesses patamares atuais, esses meus títulos estão perdendo muito. Risco da marcação a mercado. E aí fica a dor de cabeça, né? Minha dúvida, será que é o momento de resgatar esses meus títulos, mesmo tendo prejuízo na marcação a mercado, e investir numa letra de crédito agrário a 90% do CDI, aí não tem imposto de renda. Então seria 105 do CDI, fazendo uma continha de papelzinho, tá? Investir numa LCA 90% do CDI sem imposto de renda, de um grande banco, ou no IPCA 26, grande banco porque aí já minimiza o risco, ou no IPCA 26, tendo em vista que a rentabilidade ao final pode ser melhor. Olha, eu acho assim, Conan, você tem que fazer o seguinte, você tem que ver, se por seu perfil tá muito sofrido carregar esses títulos aí, mesmo com a maior probabilidade de dar bom no fim, a maior probabilidade é de ser bom, certo? Não excelente, não muito bom, é de ser apenas bom, ter alguma coisa acima da inflação. A maior probabilidade é essa, com esses prefixados, certo? Até o vencimento. Mas carregar até lá sofre muito, dá muita dor. Se você acha que por seu perfil não dá, aí eu não tenho muito o que responder, o que argumentar, certo? Porque o investimento não pode ser uma coisa para tirar o nosso sono, tem que ser uma coisa para a gente melhorar e ficar tranquilo e ficar mais motivado com o nosso trabalho, com o nosso aporte, com o nosso dia a dia, porque a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa legal para mais para frente, certo? Então você tem que fazer a continha. Quanto que está perdendo se resgatar agora esses prefixados e em quanto tempo vai recuperar nesses outros investimentos aqui, certo? Pode ser que isso leve 3 meses, 6 meses, um ano, só que aí tem outro argumento também. Quanto mais tempo a gente fica no título do Tesouro, ele vai rendendo pelo tempo, né? Então mesmo, por exemplo, que se a taxa atual ficar num patamar estável, e ficar, por exemplo, sempre em 12,5 agora, por mais vários meses, em alguns meses você vai perceber um crescimento do preço, do valor dos títulos na sua carteira, mesmo eles estando com essa taxa aí. Por quê? Porque eles caminham para os R$ 1.000. Faça chuva, faça sol, em 1º de janeiro de 26 eles serão R$ 1.000. Então, como está diminuindo esse espaço de tempo de hoje até o vencimento, eles têm uma valorização pelo tempo. Então, às vezes, você toma essa decisão, mas não precisa executar agora. Você vai acompanhando e vai observando como é que essas variáveis se comportam. De repente, voltando aqui para os gráficos, de repente pinta um momento como esse aqui e você sai do prefixado. Uma quedinha. Ou, vamos ver, um momento como esse, em que estava 12,7, foi para 12,15. De repente acontece um momento desse e você sai. E aí fica melhor para o seu prejuízo não ser tão grande. Então a gente também tem que pensar isso aí. Mas eu acho assim, ó, para concluir, tá? A gente nunca pode fazer recomendação formal. Mas o que eu diria é o seguinte: os prefixados a 8% são bons, tá? A maior probabilidade é que eles ganhem da inflação média futura. Mas não é uma certeza. Se isso está te causando muito problema, começa então a ver esse momento de saída. Estabelece um plano, momento de saída. E o mercado está muito volátil. Ele está subindo e descendo sem muita lógica, certo? A gente aponta isso, principalmente nos vídeos de abertura do mercado, em que às vezes você tem notícias ruins e o mercado anda de lado, você tem notícias boas e o mercado estressa. Está acontecendo. O mercado está muito instável. Então pode acontecer um momento aí de uma saidinha relativa e depois você não precisa fazer tudo 880.
Você pode ir fazendo aos poucos. O resgate fracionado. Ninguém fala essa expressão, vamos começar a falar assim. Faz o resgate fracionado. Então, numa quedinha daquela sai um pouco, na outra quedinha sai mais um pouquinho, e assim vai. Agora, para qual desses investimentos aqui? Provavelmente o IPCA 26, né? Para manter aí a mesma segurança, né? Agora, outra questão é a seguinte: eu estava vendo um vídeo aí uns dias atrás de um outro canal, que realmente eu não anotei, mas que a pessoa falou que tem 65, 2/3 da carteira em pré-fixados. Aí, poxa vida, né? Aí qual é o perfil que vai conseguir dormir uma boa noite de sono no travesseiro investindo 65% em pré-fixados? Então é muito importante isso. Se foi 10% da carteira, provavelmente a gente nem precisaria estar se preocupando, e a média é 8%, a gente nem precisaria estar se preocupando, porque é mais tranquilo carregar esses 10%, porque a gente sabe que tem momentos que alguns investimentos vão bem e outros vão mal. A gente sabe isso. E se a parte que tem mais risco de ir mal for a menor da carteira, isso não vai ser problema. Então isso é outra questão aí que a gente tem que pensar muito na hora de entrar num prefixado. Por isso que fecha bem. Aqui, ó. O Gilmário colocando assim: entrar um pouco no prefixado, por isso que está correto, um pouco, certo? E uma situação aqui do Conan que alguns podem dizer que é ruim, mas que não é tão ruim assim. Então a gente está conseguindo mais ou menos ver os dois lados da moeda. Agora, também uma coisa eu quero comentar aqui. Os títulos passaram de 8 para 12,5%, tá? De 2020 para cá. Qual a probabilidade deles passarem de 12,5% para 17%, que seria o mesmo passo, né? 4,5%. A gente também tem que pensar isso. Para quê? Para ver aqui, ó. Ah, não, mas eu não quero que aconteça comigo o que está acontecendo com o Conan, então eu vou evitar o prefixado totalmente. Tá, é uma escolha. Mas a gente pensa assim, o momento atual é tão mais perigoso que o momento do passado? Então qual é a chance do prefixado hoje a 12,5 pular para 17? Temos que pelo menos uma ideia. E eu acho que a chance disso acontecer é muito, muito reduzida. Certo? Acontecer entre 2022 e 2024, tudo o que aconteceu de 20 para 22 é difícil, pessoal. É difícil. Então, gente, tem muitas coisas, né, na hora da gente pensar num prefixado. Em troca aí de um ganho um pouquinho maior, que não é muita coisa. Então é isso, pessoal. Qual é o jeito da gente mais ou menos. O Israel aqui disse que não vale a pena, o prejuízo não compensa. É verdade. Qual é a formulazinha de bolso? Com prefixado, eu acho o seguinte, pessoal: ele é um ativo de mais risco. Não tem como fugir disso. Se a gente vai investir nele, tem que ser pouco. Tem que ser aquela parcela de alocação da carteira de risco. Então, 1, 2%, 5%, 10% da carteira e para ali. E para ali, certo? Pode ser um pouco mais do que ativos que você considere de mais risco ainda. Sei lá, uma ação de uma empresa que está em recuperação judicial, que o risco é elevado. Ah, então você vai investir mais em prefixado do que da empresa em recuperação judicial? Ah, acho coerente, certo? Mas nos dois você vai investir pouco, porque se bem que no prefixado você ainda tem o valor nominal, você ainda tem os R$ 1.000 no vencimento. Numa empresa em recuperação judicial, ela pode explodir ou pode ir a zero.
São coisas diferentes, né? Então, pessoal, é isso aí que eu queria comentar com vocês nessa sexta-feira. Isso é muito mais o investidor se conhecer do que propriamente o desempenho do ativo, né? O investidor tem que se conhecer, tem que saber se ele deita tranquilo com isso que está acontecendo com os prefixados. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.